Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. Então, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar aqui, inclusive, que a gente vai ter do exercício da unidade 1, do Unit 1 do English Grammar in Use, da quinta edição, do 5th Edition. E a gente vai entender um pouquinho do que a gente viu na aula anterior a respeito do que a gente vai ter dos verbos do Present Continuous ou Present Progressive. Então a gente vai ver aqui, a partir de cada um dos exercícios, como que a gente vai relacionando cada um deles. Podemos perceber, então, que aqui no que nós vamos ter da Unit 1, nós vamos ter que já tem alguns, inclusive já feitos aqui para poder dar como exemplo. Como, por exemplo, a gente tem aqui, what's happening in the pictures? Choose from these verbs. Então, o que está acontecendo nas figuras, vamos escolher os verbos e colocar eles da forma apropriada, né? Porque está perguntando what's happening, então o que está acontecendo. Então, vamos colocar as ações no progressivo, né? No progressive. No number 1, nós temos she's taking a picture. Lembrando que nós poderíamos também ter colocado de uma outra forma, que seria no sentido de colocar separado. Então, she is taking a picture seria também uma resposta possível. Não que o she's taking é mais correto, mas é só que no sentido de que quando às vezes a gente vai separar, a gente tem esse sentido de que a gente tem uma ênfase no que está acontecendo. Então, as duas são respostas completamente aceitáveis. Geralmente, se faz mais abreviação de she's taking a picture do que she is taking a picture. Número 2, nós temos aqui a ação número 2. Então, vamos ter os verbos ali em cima. Cross, hide, scratch, take, tie e wave. Então, nós já utilizamos, inclusive, o take, então a gente pode ignorar ele de conseguir utilizar ele como um exemplo. E vamos ter agora então o número 2, que vai ser amarrar o sapato. Então, como geralmente a gente vai ter que nesse livro, você já tem que saber os verbos, a gente vai conversando a respeito de alguns outros verbos também, mas aqui a gente vai ter o tie a shoelace ou tie a lace. O que vamos ter de diferente nessa situação? Então nós vamos ter que, nós poderíamos utilizar também a mesma coisa, né? His com um apóstrofo S ou até mesmo o is. E aí a gente vai ter o tying. O tying, ele vai acontecer da seguinte forma, de que a gente vai ter que, por ele ser um verbo que termina com IE, existe uma regra gramatical de escrita que você vai colocar Y no lugar desse IE. Então, essa é uma regra mais de escrita do que de fato qualquer outra coisa. Não é uma regra de pronúncia e não é também uma regra que vai mudar a sua pronúncia. É apenas uma questão de escrita. Tudo bem que se você escrevesse tying, né, aquele que é essa forma que nós vamos ter aqui em cima, com apenas um ing no final, eu também te entenderia. Mas, muito provavelmente, o seu corretor já colocaria para que você não tivesse esse problema. Então, todos os verbos que terminam com ie, então você tem o verbo to die, por exemplo, que é o verbo morrer, você vai colocar ele como y. Vamos ter no número 3. Então nós vamos ter que a gente tem algumas pessoas atravessando a rua, e vamos ter aqui o uso do verbo cross. Então o verbo cross vai ser o que a gente vai utilizar aqui, e aí nós vamos ter mais de uma pessoa fazendo atitude, fazendo ação, então vamos utilizar o they. Então o they para poder utilizar como eles. E aí podemos ter duas situações, there ou they are. Então, como eles estão cruzando a rua, they are ou they're crossing the road. Então, essa aqui a gente vai ter então, a possibilidade, como a gente tem o verbo aqui, to cross, nós já também, inclusive, retiramos ele como uma outra possibilidade. Vamos aqui no que temos na número 4. Se nós percebemos aqui no número 4, a gente tem uma pessoa coçando a cabeça. Como nesse caso nós estamos falando de uma outra pessoa. E aí nós temos esse sentido. No que a gente vai construir, nós temos que ele está fazendo essa atitude. Então a gente tem inclusive aqui o his como um indicativo. Temos então ou como his ou he is. E vamos ter a ação, que vai ser a única que vai aparecer entre hide, scratch e wave. He is scratching his head. Ele está coçando a própria cabeça para poder fazer essa atitude. Nós temos então que vamos terminar aqui com dois verbos. No sentido, vamos ter em de a gente poder utilizar ou hide ou utilizar wave. Então como é que nós vamos ter? Nós temos que a número 5, nós temos a possibilidade de utilizar para uma mulher, porque nós conseguimos ter ali que a gente tem o cabelo mais longo, então behind a tree. Então vamos utilizar ou she's, ou se não, até a gente pode utilizar também como she is. Como ela está se escondendo, she is hiding behind a tree. Acho muito improvável, né, que ela utilize o wave, porque o wave seria balançar. Podemos até falar quando ela estivesse chacoalhando, né, mas seria um verbo shake.
e também duvido muito que teria tão força para poder fazer isso. Então, she is hiding behind a tree. Por fim, nós temos o wave, que é como se fosse acenar. Nós percebemos que temos mais de uma pessoa, então vamos utilizar o they, então podemos ter they are ou there are waving to somebody. Eles estão acenando para alguma pessoa. E assim ficam então as respostas do exercício 1. She is taking ou she's taking, he is tying ou he is tying, they're crossing ou they are crossing, he is scratching ou he's scratching, she is hiding ou she is hiding, they're waving ou they are waving. São duas possibilidades que nós vamos ter da resposta. Vamos então aqui no 1.2. The sentences on the right follow those on the left. Which sentence goes with which? Então nós temos que as frases da direita vão ser o que a gente tem de continuação das frases da esquerda. Então, qual frase vai com qual? Nós temos que a número 1, ela vai com a letra F. Então, nós já vamos até aqui, inclusive, tirar, que vamos ter aqui como I'm trying to work. Então, please don't make so much noise. I'm trying to work. Então, a gente vai retirar aqui a letra F para a gente poder conseguir ter uma visualização um pouco mais fácil. Vamos lá. O que a gente vai ter aqui, então? No número 2, nós temos a seguinte situação. We need to leave soon. Então, nós precisamos sair o mais cedo possível. Nessa situação, a gente pode perceber que a gente tem algumas possibilidades, né? Como, por exemplo, a gente tem o It's starting to rain, I'm getting hungry, it's getting late. O que a gente faz? Nesses exercícios de completar e juntar, a gente pode deixar para depois. Então, esse número 2, a gente vai deixar para depois. Então, a gente vai continuar para o número 3. I don't have anywhere to live right now. Se a gente tem nessa situação, I don't have anywhere to live right now, nós percebemos que das situações, a gente tem que the company is losing money, é uma possibilidade, porque fala dessa coisa do dinheiro, mas não é necessariamente essa situação que a gente tem. Porque uma que vai encaixar muito bem vai ser o que a gente tem do aí de colocar I'm staying with friends. Então eu estou morando com os meus amigos. Então a gente vai ter aqui a letra G como a resposta da número 3. Então a gente vai inclusive continuar pro número 4. A número 2 a gente está salvando para a gente poder ver quais outras possibilidades vão aparecendo, porque pode ser que isso vai facilitando a nossa vida de ver quais são as possibilidades ou não. Número 4. I need to eat something soon. Então você percebe, aquela possibilidade da letra A de I'm getting hungry, que seria uma possibilidade do número 2, né, we need to leave soon, ele já entra um pouquinho melhor aqui no número 4. Então o I'm getting hungry vai ser a resposta do que a gente tem no número 4, e isso tira uma das possibilidades do que poderia ser do número 2. Então o número 2 fica com essa coisa de it's starting to rain e it's getting late. Vamos continuar para o número 5. They don't need their car anymore. Então, vamos perceber. Existe a possibilidade de tanto a gente colocar the company is losing money, que eu não acho que seria exatamente isso, porque você está falando que eles não precisam do carro, pode ser que não necessariamente é porque a companhia está perdendo dinheiro, porque talvez precisassem do dinheiro, mas eu acho que a letra D encaixa um pouquinho melhor para a gente poder falar da 5, que é they're trying to sell it. Então, o que eles estão tentando vender seria uma situação que encaixa um pouco melhor. Vamos para o número 6. Things are not so good at work. Perceba que a gente já tem esse, quando a gente fala do trabalho, que realmente o the company is losing money seria uma boa alternativa para a gente poder colocar aqui como a resposta. Então temos aqui como a letra H. Muito bem. Então a gente coloca aqui. Então tá bom. Então o que a gente vai colocar agora? Então a gente tem agora a possibilidade do que a gente tem da 7 e da 8 e a gente ainda está deixando para depois para a gente poder completar o que nós teríamos no número 7. Bom, vamos lá. O que a gente vai ter então? Deixa eu só encaixar um pouquinho aqui melhor, que eu acho que vai ficar melhor para a gente conseguir observar também as outras letras, que eu estou achando que essas letras não estão ficando muito bem colocadas. Muito bem. Então vamos lá. O número 7. No número 7 temos o seguinte. It isn't true what they say. Então não é verdade o que eles falam. They are lying. It's starting to rain. It's getting late. Eu acho que o único que realmente encaixa nessa situação, que está falando sobre verdade ou que não é verdade que eles estão falando, seria a letra B, para a gente colocar como resposta. Muito bem. E aí, então, a gente continua para poder falar
também das outras possibilidades que estão aqui. Vamos agora para a número 8. A número 8, nós temos a seguinte situação. Deixa eu só arriscar aqui para a gente poder ver. It's starting to rain e it's getting late. São as duas possibilidades que nós vamos ter. Então, para a número 8, nós temos we're going to get wet. Então, provavelmente, se as pessoas vão ficar molhadas, é porque está começando a chover. Então, it's starting to rain. Então, o que nós vamos ter de possibilidade da resposta da número 2 vai ser apenas um, que foi o que sobrou, que é o it's getting late. Então, a gente vai ter a letra E para ser o começo. Então fica E, G, A, D, B, H, I, B e C. Poxa, o H eu coloquei como uma letra errada. Então, que era para ser, na verdade, aqui da 6, né? A gente tem aqui D, H. E, G, A, D, H, B, C. Muito bem, agora ficou melhor. A gente risca aqui que a gente terminou. Número 1.3. O que a gente vai ter na 1.3? Nós vamos ter write questions e use the present continuous. Então, para a gente poder escrever as perguntas e escrever com o presente contínuo. Vamos usar para a gente poder escrever essas perguntas então. Então, vou acompanhar aqui para a gente poder conseguir colocar a pergunta. Então, vamos ter aqui, what's the matter? Why you cry? O que a gente vai ter? Vamos colocar as palavrinhas que a gente tem aqui, que vai facilitar. O que eu quero que você perceba é que quando a gente faz perguntas no present continuous, uma das coisas que vai no começo é sempre o verbo to be. Existem algumas palavrinhas que são WH, que são question words, que eles têm prioridade na pergunta. Então, quais vão ser que a gente tem aqui que eles vão ter prioridade na pergunta? Esse why, o what, esse outro what, mais esse what e esse why, eles vão antes do que a gente vai ter do verbo to be. Nesse caso, nós temos o you. Então, aí nós utilizaríamos o verbo to be, why are you, nesse sentido. E como a pergunta do present continuous, o verbo precisa de ing. Então, why are you crying? Assim que fica a nossa pergunta. Nós temos que a número 3. Nós percebemos que nós temos as palavrinhas ali entre parênteses. She worked today. O que vamos ter aqui? Nós temos que, nesse sentido, nós não temos um question word, então o verbo to be vai no começo, o verbo to be de she vai ser is. Is she working? Porque o verbo vai precisar de ing. Is she working today? Vamos continuar para a próxima frase. Nós percebemos que aqui nós vamos ter o what no começo, então o what ele tem prioridade para poder fazer a pergunta. E aí, então a gente vai colocar logo antes do pronome o verbo to be. What are you? O verbo que nós vamos ter aqui vai ser o verbo to do. Então é nele que a gente vai colocar o ing. What are you doing these days? Nós temos ali logo embaixo, Amy is a student. O que nós temos entre parênteses, what she study. Como nós temos o what, ele vai na prioridade no começo da pergunta. E logo antes do que nós temos do pronome, nós colocamos o verbo to be. What is she? Como nós temos o verbo study, what is she studying? Vai ser o que nós temos da pergunta completa. Percebemos aqui na número 6, who are those people? What they do? Como nós temos o what no começo, ele continua aqui para poder ser a prioridade a pergunta. E vamos ter antes do they o verbo to be. Are. Então, what are they? E depois, doing. Aqui nós vamos continuar. Nós temos tanto o fato do you enjoy it, e nós temos que ali, nós temos a frase I heard you start a new job. Percebemos que não temos nenhum question word no começo, então a gente já vai colocar o verbo to be no começo para ser a pergunta. Are you enjoy? Como o enjoy é a ação, nós vamos ter o ing. Are you enjoying it? Perfeito. E por fim, nós temos aqui o why you walk so fast. O que vamos ter nessa situação? O why ele vai no começo da pergunta, porque ele vai ser um question word, então ele tem prioridade. O you vai ser aonde nós vamos colocar antes do verbo to be. Why are you walk? Vai ser o verbo. Why are you walking so fast? Então as respostas vão ser Why are you crying? Is she working today? What are you doing these days? What is she studying? What are they doing? Are you enjoying it? Why are you walking so fast?
Perceba que nesse what eu ainda até poderia colocar um what's she studying. Mas eu acho que aqui o mais importante é você perceber como que faz a estrutura da pergunta, que é colocar o verbo to be no começo e depois o verbo com ing. Esse é o mais importante desse exercício, não é exato o que você tem que colocar de ser a forma abreviada ou não. Por fim, nós vamos para o exercício número 4. No exercício número 4, nós vamos ter que a gente vai ter que a gente tem que colocar os verbos na forma correta, que é ou de ser I'm doing, na forma positiva, ou na forma negativa, I'm not doing. Então vai depender da frase, se a gente faz a frase afirmativa ou faz a frase negativa aqui no exercício 1.4. Vamos perceber então as situações. Please don't make so much noise, I'm trying to work. Então nós temos esse motivo de porque a pessoa não pode fazer tanto barulho, porque a pessoa está tentando trabalhar. Let's go out now. It isn't raining anymore. Então para que a pessoa possa sair é porque não está chovendo. Então vamos continuar com os próximos. O que a gente vai manter? A gente vai manter que a gente tem aqui o verbo. Então, I listen. Então vamos partir do pressuposto que nós temos isso aqui. Nós primeiro precisamos colocar o I am, para poder fazer com que a gente tenha a construção. E depois o ing no verbo. I am listening. Então nós temos aqui a construção já no começo. Vamos ver então o contexto. You can turn off the radio. I am listening to it. Se a pessoa está falando que você pode desligar, é porque provavelmente ela não está ouvindo. Então, I am not listening. Uma outra possibilidade que seria também de você fazer a abreviação do am com o pronome, com a forma do verbo to be. Então, I'm not ou I am not. As duas são formas aceitáveis. Continuamos então, para a gente poder ver o que a gente vai ter aqui embaixo no número 4. Então, a gente vai ter o she e o have. E o que nós vamos fazer? Nós já sabemos que precisamos do verbo to be. Então, she is. E aí vamos ter o ing no have. Uma coisa curiosa, porque o verbo have termina com a letra E, você retira essa letra E para colocar o ing. Isso acontece também com os verbos dance e acontece com o verbo come e também com o verbo like. Então aqui nós temos she is having. Vamos ver o contexto. Kate phoned last night. She's on holiday with friends. She is having a great time and doesn't want to come back. Então, se ela está se divertindo, está com os amigos e ela não quer voltar, é porque ela realmente está curtindo, está tendo um bom momento. Então, she is having a great time. Então, a gente pode deixar a frase dessa forma mesmo. Outra coisa que nós poderíamos fazer é a gente só simplesmente fazer com que a gente pudesse abreviar o is. Então, she's having ou she is having. São duas possibilidades. Temos aqui o número 5. Andrew started evening classes recently. Temos aqui o he e o learn. Então nós podemos fazer tanto com o is, que poderia também ser apóstrofo S, e aí o ing no verbo learning. Então, he's learning Japanese. Então, Andrew started evening classes recently. He's learning Japanese. Nessa situação, a gente tem até mesmo que o fato que se ele está começando a fazer aulas é porque ele está aprendendo japonês. Mas tipo assim, tudo bem. Ah, mas se ele estivesse fazendo aula de outra coisa? A gente não tem muito do contexto, então a gente pode colocar exatamente dessa forma mesmo, para que a gente não tenha muitos problemas. Número 6. Paul and Sarah have had an argument and now they speak. Então vamos lá, a gente sabe que a gente vai ter que usar o pronome they, então, e temos o verbo to speak, e aí podem acontecer algumas coisas. Então nós temos o they are, que também pode ser utilizado com they're. Então, they're speaking ou they are speaking. Vamos ver se é afirmativo ou negativo. Paul and Sarah have had an argument and now they are speaking to one another. Se eles tiveram uma discussão, é porque eles não estão conversando um com o outro. Então, aqui vai ser uma frase negativa. Então, they are not speaking. O que vai acontecer? Na negativa vai aparecer uma outra possibilidade, que vai ser o quê? They are not, they're not, então eu abrevio o pronome com o verbo to be, ou se não, o verbo to be com o not. Então, eu posso falar they aren't. Então, they are not, they're not e they aren't são possibilidades da mesma pergunta. Número 7. The situation is already very bad and now it get. Muito bem, nós temos o it e temos o verbo get. Nós temos as duas possibilidades, it's ou it is. O verbo get, ele entra naquela coisa de que a gente tem verbos que terminam em consoante, vogal e consoante. E por ser a sílaba tônica ou um verbo de uma sílaba só, nós temos que dobrar
essa sílaba, essa consoante final, então fica getting. A pronúncia é a mesma, você não faz diferença de pronúncia, é uma regra de escrita. Vamos continuar então para o exercício 8. Tim, nós temos que Tim vai ser uma pessoa só. Pode ser um homem, mas a gente vai declarar aqui como he, então nós temos o is. Nós temos tanto como o Tim is, e aqui o que a gente vai colocar? A gente poderia também ter colocado o is como só apóstrofo. Nós temos o verbo work, então a gente sabe que vai ficar working, e agora precisamos ver o contexto. Tim is working today, he's taken the day off. Então se ele tirou um day off, se tirou uma folga, é porque ele não está trabalhando. Então Tim is not working. Então a gente tem o Tim's not, ou Tim is not, ou até mesmo outra possibilidade. Tim isn't working today. Então a gente vai ter essas três possibilidades de poder colocar na resposta da número 8. Qual você colocar é a resposta que você pode lembrar. Eu geralmente aconselho que você coloque a versão que você não vai lembrar, ou se não por extenso, para você poder saber. Porque a abreviação é fácil de lembrar. O extenso é o que fica mais desafiador de você conseguir lembrar. Temos aqui o I look. Então, I look for Sophie. Do you know where she is? Nós temos o verbo to be, I am, ou você poderia ter abreviado para I'm. O verbo look você coloca ing. I'm looking for Sophie. Do you know where she is? Nós temos aqui que ter a frase encaixa com o contexto. Não precisamos fazer nenhum tipo de alteração. Nós vamos para o número 10. No número 10, the washing machine has been repaired. Então, a gente tem o it e nós temos o work. Nós temos a possibilidade de falar it is ou it's. Como ela está funcionando e como ela acabou de ser recuperada, de ser restaurada, de ser consertada. It's working now. Então, a gente consegue construir a frase dessa forma, sem problema nenhum. Número 11. They build a new hospital. Então nós temos o they build e qual vão ser as possibilidades? They are ou there. São duas possibilidades que a gente vai ter de colocar o verbo to be. Como nós temos o verbo build, nós vamos colocar building. A mesma coisa que prédio. Então a gente tem que, na verdade, a gente vai ter essa construção de ing do building, né? Para ele ser quando a gente constrói substantivos para poder virar quando a gente faz um verbo virar um substantivo, que é o gerund. Então o building ele é um prédio porque ele foi construído. Mas aqui a gente está falando que ele está sendo construído. Então eles estão construindo um novo hospital. It will be finished next year. Então assim que vai continuar. Número 1, porque encaixa tanto o que a gente escreveu com o que tem no contexto. Temos o número 12. Ben is a student, but he's not very happy. Então nós temos que o he enjoy. Nós temos algumas possibilidades. He's enjoy, he is enjoying. Então vamos pensar aqui primeiro, está na afirmativa. He scores. Então, Ben is a student, but he's not very happy. Então se ele é um aluno, mas ele não está muito feliz, a probabilidade que ele está curtindo o seu curso é muito baixa. Então, he's not, ou he is not, ou até mesmo a outra possibilidade, he isn't enjoying his course, porque ele não está curtindo, não está se divertindo com o seu curso. Número 3, só falta mais 2. Temos aqui the weather. The weather pode ser considerado como it, porque é um só, então vamos considerar ele como is. The weather, e nós temos a palavra change. Lembra que eu falei lá no have? Então, quando o verbo termina com e, nós tiramos o e, colocamos ing. Então, the weather is changing. Então, look at those clouds. I think it's going to rain. Então, o clima está mudando. Percebendo também que a gente poderia ter feito o quê? Colocar the weather's. Então, colocar o apóstrofo e o s. The weather's changing. Seria uma possibilidade também para poder falar porque o clima está mudando, o tempo está mudando, porque provavelmente vai começar uma chuva. E nós temos ali embaixo, Dan has been in the same job for a long time. Nós temos o he start. E aí nós temos que existem algumas possibilidades. Nós temos he is, ou até mesmo nós temos o apóstrofo s, he start, e o verbo com ing para poder continuar no progressive. Então, he's starting to get bored with it. Então, has been in the same job for a long time. He's starting to get bored with it. Então, encaixa tanto no que temos o uso do verbo, com o que a gente deixou ele na afirmativa para poder falar que alguma coisa aconteceu ou não aconteceu. Então, esses que vão ser os exercícios da unidade 1. Então, tanto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Se você ficou com alguma dúvida, escreve no comentário, por gentileza.